Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Tadeu, pastor da comunidade evangélica Nova Aliança, uma comunidade independente que tem a finalidade de pregar o Evangelho de Cristo, a palavra do Senhor, a toda criatura e a todas as pessoas. O vídeo de hoje é para um estudo dos irmãos sobre o livro de Gálatas. Talvez você, ao ler a palavra de Deus, a Bíblia, você não tenha, às vezes, um entendimento ou ache difícil, complicado ler a Bíblia. Então, esse vídeo está sendo produzido para você que quer aprender um pouco da palavra de Deus, entender o que está sendo dito na Bíblia. Então, nós vamos pegar aqui algumas partes, alguns livros da Bíblia para te auxiliar no entendimento da palavra do Senhor. E hoje nós vamos estudar o livro de Gálatas. O livro não, ou melhor dizendo, a carta de Paulo aos Gálatas. E você que está assistindo aí, se inscreva no canal, dê ali o seu like, deixe os seus comentários, isso é muito importante. Amém? E espero que vocês gostem do nosso conteúdo. Que Jesus abençoe vocês. Amém? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e que o Senhor possa, Senhor, nos dar entendimento e sabedoria na palavra do Senhor. Que nós possamos expressar de forma correta aquilo que o Senhor tem escrito na palavra do Senhor, para que todos aqueles que ouçam e leiam a Tua palavra tenham a compreensão total daquilo que o Senhor quer nos dizer. Assim nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amados, quando você pega a Bíblia para ler, eu antigamente fazia isso, quando eu peguei a Bíblia para ler pela primeira vez, achei a Bíblia muito complicada. Achei muito difícil de ler. Palavras, nomes, muito complicado. E a partir do momento que eu me dediquei a ler a palavra de Deus, a estudar um pouco os textos bíblicos, eu comecei a ter um entendimento da palavra do Senhor. É importante que quando você for estudar um texto bíblico, for ler a palavra do Senhor, você tenha alguns princípios básicos para que você entenda aquilo que você está lendo, ok? Então, nós vamos pegar hoje como base a carta de Paulo aos Gálatas, ok? Para que você entenda e para que você tome como exemplo. Nós vamos fazer um estudo em cima da carta e vocês vão vendo que não é tão difícil a leitura e nem a compreensão daquilo que você está lendo, ok? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer quando você vai ler um livro da Bíblia ou uma carta que está escrita na Bíblia é fazer algumas perguntas ao texto, à carta ou ao livro que você está lendo. Por exemplo, nós vamos ler a carta de Paulo aos Gálatas. Aí você faz a pergunta: quem escreveu a carta? Aí você vai descobrir que foi o apóstolo Paulo. Quando ele escreveu, para quem ele escreveu e por que ele escreveu. Então essas perguntas têm que ser importantes serem feitas ao texto, para que esse texto, o próprio texto, ele vai te dar uma elucidação, um esclarecimento melhor quando você estiver lendo, ok? Então vamos começar? Bom, o autor da carta aos Gálatas, como eu disse, é o apóstolo Paulo. Bem? Então o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas e para resolver um determinado assunto que foi levado até ele através daquela carta. Bom, a data que Gálatas foi escrito foi no período de 48 depois de Cristo a 57 depois de Cristo. Por que de 48 a 57? Porque não se sabe exatamente, com exatidão, a hora, o dia e o ano em que ela foi escrita. Então os estudiosos eles determinam um período anterior e um período posterior para determinar ali uma data aproximada de quando aquela carta foi escrita. E a segunda coisa que nós temos que ver sobre a carta aos Gálatas: qual foi o propósito dessa carta? Por que ela foi escrita? Para que ela foi escrita?
Então, a carta de Paulo aos Gálatas, ela foi escrita porque Paulo tinha chegado na cidade de Gálatas, da Galácia, onde viviam os Gálatas, e fundou ali uma igreja e uma religião cristã, a religião cristã. Paulo levou o evangelho para ser pregado naquela região ali, naquela cidade. E aquela religião começou a prosperar, dar frutos. As pessoas começaram a ouvir a pregação de Paulo, e a se converter, e a mudar o seu pensamento, o seu caráter. E começou a surgir ali os cristãos convertidos à palavra de Jesus, ao evangelho de Jesus. Só que com isso, no meio daquelas pessoas, quando o povo de Israel, os judeus, ficaram sabendo que aquela região ali haviam pessoas que tinham aceitado a Jesus Cristo e a religião cristã, alguns judeus que queriam introduzir no cristianismo o judaísmo, eles começaram a ensinar algumas práticas e alguns ensinamentos que Jesus não tinha ensinado. E alguns ensinamentos até mesmo que Jesus já tinha abolido ali, dito que aquilo ali não tinha mais necessidade. Então esses homens que iam para essa cidade, esses judeus que iam para aquela cidade dos Gálatas, para introduzir esse entendimento da palavra do Evangelho de Jesus, eles eram chamados de judaizantes. Por quê? Porque eles queriam pegar práticas judaicas e introduzi-las no cristianismo, dizendo o seguinte: para você ser um cristão, você tem que fazer esse tipo de prática, você tem que ter esse tipo de comportamento o qual Jesus já tinha abolido. Então eles eram os judaizantes, também chamados os da circuncisão. Ok? Então, por isso Paulo escreve a carta aos Gálatas. Ele também, mediante esse ataque, essa introdução desses homens lá na igreja da Galácia, dizendo que eles deveriam tomar algumas atitudes judaicas para a religião cristã, eles começam até mesmo negar o apostolado de Paulo. E Paulo vai entrar em defesa própria, dizendo que ele também é um apóstolo e os motivos pelos quais ele se tornou apóstolo. E Paulo faz a sua própria defesa, uma autodefesa de Paulo aqui nessa carta. Ele também fala sobre a justificação pela fé. Por que o homem é justificado? Pelas obras da lei? Pelas práticas da lei? Ou pela graça de Cristo Jesus? Então Paulo vai tratar dessa situação. Paulo vai falar com os Gálatas, através dessa carta, sobre a justificação pela fé. E por fim, ele também lança argumentos para combater e contra-atacar aqueles homens que estavam dizendo, os judaizantes, que dizendo que para você servir a Cristo, você também tem que fazer as práticas da lei de Moisés, né, que Moisés ensinou lá no Antigo Testamento. Então, o apóstolo Paulo vai argumentar contra esses homens, chamando eles também de legalistas, porque eles viviam baseados na lei. Ok? Então, esse tipo de conhecimento nós temos que obter antes de começarmos a ler a carta. Né? Procure informações em livros. Você pode procurar informações numa Bíblia de estudo, que você pode adquirir uma Bíblia de estudo, né? Para poder ter esse tipo de conhecimento. Né? Auxilia muito você na hora de você até mesmo fazer a leitura, né, do texto bíblico. E tenha também, é importante você ter do seu lado, quando você começar a ler a Bíblia, você ter do seu lado um caderno, uma caneta ou um lápis e borracha, para que você anote no caderno aquilo que você não entende, as passagens que você não entende, os nomes, e depois procurar num dicionário bíblico de preferência, né? E até mesmo numa Bíblia de estudo. Eu tenho aqui uma Bíblia de estudo que eu uso ela muito, né? Eu vou mostrar aqui para vocês e como é que funciona, como é que é mais ou menos uma Bíblia de estudo. Eu tenho aqui, inclusive eu comprei ela há poucos dias,
a Bíblia de Estudo NVI. Então eu gosto muito dessa versão aqui, porque é uma Bíblia muito fácil de ler, né? E ela tem o que? Dentro da Bíblia de Estudo, ela tem algumas orientações. Por exemplo, aqui você está, se você acompanhar aqui direitinho, deixa eu pegar aqui mais fácil para você ler, tá vendo? Aqui tem o texto bíblico, aqui na parte de cima, tem o texto bíblico, e aqui embaixo, algumas explicações e orientações a respeito do texto. Então, para te auxiliar a respeito sobre o texto que você está lendo. E a maioria das Bíblias de Estudo, elas vêm com algumas anotações a respeito da carta, dos personagens que você estará lendo. Isso é importante você saber. Por isso essa orientação aqui. Para você que quer iniciar o estudo da Palavra de Deus, é importante que você tenha uma boa Bíblia de Estudo. Amém? Então aqui, ó, por exemplo, nós estamos aqui com a carta de Tiago. E aqui eles vão te dar algumas orientações sobre a carta de Tiago. Vamos dizer sobre o autor, ele vai dizer sobre a data, o destinatário. Então essa Bíblia te dá muita orientação. Se você puder adquirir uma Bíblia de Estudo na hora de você começar a iniciar o estudo da Palavra de Deus, isso é importantíssimo para você. Ok, meu querido? Ok, minha querida? Então, é assim, esse é uma orientação que eu te dou, um conselho que eu te dou. Então, vamos lá. Paulo, quando ele foi para aquela região da Galácia, ele foi na companhia de 2 homens, Tiago e Silvano. Eram discípulos de Paulo. Eles acompanhavam Paulo. Paulo ensinou, pregou a palavra para esses homens e eles se tornaram discípulos de Paulo e acompanharam Paulo em várias viagens que ele fez. E por volta do ano 54 a 55 depois de Cristo, Paulo ele chega na região da Galácia. E ali ele deixa alguns dos seus amigos ali para organizar uma igreja, que ele já tinha separado homens ali, já tinha feito uma organização ali da igreja, líderes, pessoas responsáveis por cada coisa ali daquela igreja. E ele continuou sua viagem missionária por outras regiões e deixou ali pessoas responsáveis para darem continuidade àquele trabalho. Os seus discípulos ficaram ali. Então, o que acontece? Paulo sai e vai continuar sua viagem. Ele deixa a igreja ali, fundada, pessoas responsáveis ali para a pregação do Evangelho e continua sua caminhada. Mas essas pessoas, assim que chegam os judaizantes, aqueles judeus, né, chegaram naquela cidade depois de Paulo e começaram a colocar algumas coisas ali, naquela região, com aqueles irmãos. Reuniu aqueles irmãos e começou a querer colocar dentro daquilo que Paulo ensinou outro fundamento, outro ensino. Né? E aí Paulo ele vai orientar aqueles irmãos, né, sobre essa situação. Outra coisa importante é a gente identificar quais são os personagens dessa carta. O personagem principal ali é Paulo, os judaizantes e os gálatas, também chamados de gentios. Gentios eram homens e mulheres de regiões que não eram judeus. Os judeus tinham esse comportamento de toda pessoa que não era da comunidade judaica, que não era judeu de nascença, de nascimento, eles eram chamados de gentios. Né? Então, esses aí são os personagens. Paulo, os judaizantes e os gálatas / gentios. Paulo, vamos falar um pouco de Paulo. Paulo, ele era um judeu zeloso pela lei. Ele estudou aos pés de Gamaliel, ele se destacou entre os judeus da sua idade. Ele era como se fosse o número 1 da sua classe. Ele se destacava entre os demais homens daquela época, estudou a palavra de Deus, a Torá, ele se destacava na obediência, na observância da lei de Moisés. Então, Paulo tinha uma posição de destaque, ele era um aluno exemplar. Tanto é que ele diz que ele estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel era dono de uma das faculdades
mais importantes de Jerusalém, né? Tinha duas faculdades naquela época. Uma das faculdades era a faculdade de Gamaliel, dos ensinos de Gamaliel. E Paulo foi um discípulo de Gamaliel. Então, Paulo, ele sai zeloso pela lei, e assim que ele vê a religião cristã nascendo ali através dos discípulos de Jesus, Paulo, zeloso da lei de Moisés, ele começa a perseguir o povo cristão, até mesmo matando alguns, condenando outros e assistindo à morte de outros, como a morte de Estevão, né? E o livro de Atos, se não me engano, relata que assim que Estevão foi apedrejado, Estevão foi o primeiro diácono da igreja cristã, as suas roupas ensanguentadas foram deixadas aos pés de um jovem chamado Saulo. E quem seria esse Saulo? Saulo é o próprio Paulo, né? Porque antes dele se converter ao cristianismo, ele era chamado de Saulo de Tarso. E quando ele se converte ao cristianismo, ele muda o seu nome para Paulo. Ok? Então ele era muito zeloso pela lei, perseguia os cristãos, mas no caminho de Damasco, né, no caminho dele indo para Damasco, porque ele pediu carta para prender aqueles cristãos, ele tem um encontro com Jesus Cristo. Jesus Cristo aparece para ele em espírito e ele tem uma experiência onde ele fica cego, ele passa alguns dias na casa de um discípulo de Jesus, e quando ele volta à sua visão, esse discípulo impõe as mãos sobre ele e ele recebe ali o Espírito Santo, e aquela religiosidade toda que ele tinha, aquele zelo pela lei do Senhor, ele começa a ter uma outra interpretação. Aquilo que Jesus ensinou, ele começa a entender os porquês dos ensinamentos de Jesus e começa também a compreender a respeito da lei dos judeus, né? E aí ele começa a mudar o seu comportamento e ele deixa de perseguir a igreja de Cristo para ser um defensor da igreja de Cristo, depois dessa experiência que ele teve com Jesus. E aí ele se torna um dos maiores pregadores, um dos maiores apóstolos da Bíblia. Tanto é que no Novo Testamento, boa parte, mais da metade do que está escrito no Novo Testamento, quem escreveu foi Paulo. Ok? Judaizantes. Como eu disse, os judaizantes eram aqueles judeus convertidos ao cristianismo, aceitam Jesus como seu salvador, mas queriam introduzir nesse ensinamento de Jesus algumas práticas da lei mosaica, como lavar as mãos 7 vezes, como não tocar em cadáveres, né? Tinham que... algumas práticas da lei judaica que não tinha mais necessidade, porque Jesus já tinha se tornado sacrifício, né? O cordeiro sacrificial. Ele pagou todos os pecados que anteriormente era pago pelo sacrifício de um animal. Jesus veio para levar sobre si todos os nossos pecados. E alguns rituais, alguns comportamentos da lei judaica não tinha mais necessidade, porque Cristo assumiu aquela responsabilidade. Então eles queriam a manutenção dessas práticas judaicas, né? E eles tentavam influenciar os cristãos gentios a praticarem esse tipo de comportamento, né? Eles diziam para os Gálatas, porque se eles quisessem ser cristãos, eles tinham que ter esse tipo de comportamento da lei de Moisés, né? Como diz também, eles eram conhecidos como os legalistas, né? Que eles obedeciam às leis, né? E negavam o apostolado de Paulo. Eles diziam que Paulo não era apóstolo. Por quê? Porque Paulo não viveu junto com os discípulos, como Pedro, como Tiago, como João, como Mateus, né? Então ele não viveu naquela época, ele não ficou junto dos discípulos, então ele não era apóstolo. Só que Paulo vai responder aos judaizantes, aos legalistas, que ele é sim um apóstolo. Ele tem um trecho, uma parte, se eu não me engano, no capítulo 2 ou capítulo 3 do livro de Gálatas, ele vai dar essa resposta aos judaizantes. Ok? E por fim, os Gálatas, né? Os gentios, né? E quem eram os Gálatas? Gálatas aqui eram os gentios, né? Era todo aquele que não era judeu. Como eu disse, a pessoa que não era judeu, ela era conhecido como gentio. E os Gálatas,
era o povo que vivia na região da Galácia. Hoje, né, eram chamados de celtas naquela época, e hoje é chamado, são os turcos hoje, né? São as pessoas que vivem na Turquia. Esses eram chamados gálatas. Então, diante dessas informações, diante desse contexto todo que foi passado para os irmãos, vamos então diretamente agora para o texto, né? Então agora você já sabe quem é Paulo, quem são os judaizantes, por que Paulo escreveu aquela carta, né? E quem eram os gálatas, a quem Paulo havia escrito esta carta. E agora fica mais fácil de você compreender o texto diante de posse dessas informações. Ok? Então vamos lá? Abra lá sua Bíblia no livro de Gálatas, na carta, melhor dizendo, a carta de Paulo aos Gálatas. No Novo Testamento, a carta de Paulo aos Gálatas fica depois de 2 Coríntios. Ok? Você vai passando ali, vai passar por Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai passar por Atos dos Apóstolos, por Romanos, por 1 Coríntios, 2 Coríntios, até chegar em Gálatas. Ok? Vocês acharam já? Então, bom. Vocês estão espertos, então. Glória a Deus. Vamos lá? Vamos começar o estudo? Carta de Paulo aos Gálatas. Então vamos lá. Abriu lá em Gálatas, capítulo 1. Vamos iniciar o nosso estudo. Paulo, enviado, não da parte dos homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, a todos os irmãos que estão comigo, a igreja da Galácia. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nós e por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Aqui Paulo inicia a sua carta saudando os Gálatas, né, e dizendo que toda a igreja que estava com ele também o saudavam, né, e que Jesus, né, e que ele reconhecia que o cristianismo, ele reconhecia aqui a primazia de Jesus Cristo e a deidade de Cristo e de Deus, né, colocando Cristo aqui como se fosse Deus. Ele diz Cristo, Jesus e o seu Pai, né, que ressuscitou dentre os mortos. Então ele está reconhecendo que Jesus, Filho de Deus, foi ressuscitado dentre os mortos. Ok? E aí ele continua, depois da saudação, dizendo que ele saúda, os irmãos que estavam com ele também o saudavam, e que ele era um servo de Jesus Cristo, que ele acreditava na ressurreição de Jesus. E ele diz o seguinte, a partir do versículo de número 6 do capítulo 1. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. De quem que ele está falando? Dos judaizantes, né? Como eu disse, queriam confundir, perverter, deturpar ou mudar aquele ensinamento que Cristo tinha passado para os discípulos e que Paulo também havia recebido esse ensinamento diretamente de Cristo e que havia ensinado o povo de Gálatas. E aí ele está dizendo, olha, eu cheguei para vocês, preguei o evangelho de Cristo, preguei as palavras que Jesus, ensinei para vocês e agora vocês já estão mudando de opinião, querendo colocar alguma coisa, acrescentar alguma coisa àquilo que eu já tinha ensinado para vocês. Tem vindo, eu fiquei sabendo agora através da carta, que tem pessoas aí que estão pervertendo, estão colocando outras coisas dentro daquilo que eu não ensinei para vocês. É isso que ele está dizendo. Olha, admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça em Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é evangelho. Então Paulo ensinou o evangelho, o correto, a palavra de Deus para aqueles homens, para aquela comunidade, para aqueles gentios, pregou o evangelho para eles,
E agora chegou outros homens pregando um outro tipo de evangelho, um pouco modificado. E ele está dizendo, não sigam esses homens. Sigam aquilo que eu ensinei para vocês. E é isso que Paulo está querendo dizer aqui. E ele fica dizendo o seguinte, eu estou admirado, estou surpreso que vocês tão rapidamente mudaram de opinião, que estão aprendendo uma outra coisa nova. Ele está dizendo para eles, Paulo está dizendo para os Gálatas, esse tipo de coisa. E ele continua a sua carta. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que nos pregamos, que seja amaldiçoado, ou, em outras versões, seja anátema. Como já dissemos agora, repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então, ele está dizendo para os Gálatas o seguinte, olha, se alguém falar alguma coisa diferente daquilo que eu disse, que ele seja amaldiçoado. Não é verdade o que ele está dizendo. Acredite naquilo que eu preguei para vocês, naquilo que eu ensinei para vocês, não do que esses homens estão ensinando agora. E dando prosseguimento, ele está dizendo, olha, acaso busco eu agora a aprovação de homens ou é de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu não estou querendo agradar vocês. E eu não estou aqui para agradar A ou B. Eu estou aqui para agradar a Deus, para fazer a obra de Deus. Eu estou aqui para ensinar o que Cristo me ensinou para vocês. Eu não estou aqui para agradar vocês ou para agradar o A ou B. É isso que ele está dizendo. Não estou aqui para agradar o A ou B. Eu estou aqui para agradar a Deus. Então eu faço o que eu faço. O que eu ensinei para vocês não foi para agradar vocês ou agradar a esses homens que estão vindo agora. O que eu fiz foi para agradar a Deus. Estou aqui, como ele diz, olha, eu busco, por acaso busco a aprovação de homens ou a de Deus? Ele está buscando a aprovação de Deus, não dos judaizantes e nem tampouco dos gentios. Ele está ensinando os gentios o que Deus, o que Cristo ensinou para ele. E é isso que ele está dizendo. Ok? E ele continua. Paulo, chamado por Deus, aqui ele começa a sua defesa com relação, primeiramente, ao seu chamado. Paulo mostra que ele foi chamado também por Deus. Assim como os discípulos de Jesus foram chamados por Cristo, Paulo também foi chamado por Cristo. Só que de uma maneira diferente, num tempo depois do que Jesus tinha com os seus discípulos. Né? Ele veio, como se diz, uma outra geração, né? de homens chamados por Deus. E ele está dizendo aqui, olha, a partir do versículo de número 11, nós estamos estudando versículo por versículo aqui para que você tenha um entendimento melhor da palavra do Senhor. Ok? Olha só, versículo de número 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Lembra que, como eu disse para você, que o apóstolo Paulo, ele estava indo para uma cidade, e naquela cidade ele teve um encontro com Cristo? Pois é, lá em Atos, você vai ler lá depois, você vai ler lá em Atos, quando ele está no caminho para a cidade de Damasco, Paulo ele vai ter um encontro com Jesus. Ele vai ter um encontro com Cristo. Cristo aparece para ele numa forma de uma voz, de uma luz muito reluzente, e Paulo fica cego naquele momento e ele cai do seu cavalo, da sua montaria, e ali, quando seus amigos ali, as pessoas que estavam acompanhando ele naquela comitiva, vão resgatar Paulo, Paulo já levanta do chão sem enxergar. E ali sim, ele começa a ter um encontro com Cristo. E durante um período ali de tempo, de alguns meses ou anos, Paulo ele é ensinado pelo próprio Cristo através da revelação da palavra. Ele começou a ler o Novo Testamento e começou a ter o Antigo Testamento, melhor dizendo, porque o Novo Testamento ainda não existia, né? Ainda não havia escrito ainda, compilado o Novo Testamento.
Então ele começa a ter algumas explicações a respeito da palavra, da lei, e ele começa a ter um entendimento naquele período. Então o que acontece? Então, o que acontece? Paulo ali, ele, após esse encontro, ele começa agora a defender o seu chamado. Ele vai começar a defender aqui e argumentar com aqueles que diziam que ele não era apóstolo, que não era chamado por Deus. Paulo agora vai argumentar com estes homens a sua autoridade apostólica. E aí nós vamos começar a ver como Paulo vai fazer a sua defesa, ok? Nós vamos ver como é que Paulo vai se defender daquelas acusações que estavam sendo feitas contra ele. Amém? E ele está dizendo o seguinte, olha, eu recebi o Evangelho por revelação de Cristo. Não foi um menino que me ensinou, foi o próprio Cristo que me ensinou. E ele continua dizendo aqui no versículo de número 13. Vocês não viram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Lembra quando eu falei que ele, de perseguidor, ele perseguia a igreja de Cristo, que foi deixado aos seus pés a roupa ensanguentada de Estevão? E que ele está dizendo, ele mesmo está dizendo, olha só, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, olha o que ele mesmo diz, no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho a mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Paulo está dizendo aqui, aquilo que eu falei no começo. Ele se destacava, só que ele tinha um entendimento errado, ele era zeloso da lei judaica. Só que Deus chama ele, mostra para ele uma nova forma de enxergar a palavra de Deus, um novo ensinamento que Deus tinha dado ali, uma nova forma de viver e de se comportar diante dele. E aí Paulo tem esse entendimento. E aí ele diz o seguinte, que agradou a Deus chamar ele para esse tipo de trabalho. Então, ele vai continuar dizendo aqui, ó, quando lhe agradou revelar o seu Filho a mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Agora Jesus, Paulo agora, em vez de atacar a Jesus, a igreja de Jesus, ele começa agora a defender a igreja de Jesus. Por quê? Porque foi revelado para ele a real intenção, qual era o propósito de Cristo aqui na terra. Porque os judeus não acreditavam que Cristo era o Messias. Esse era o problema. E quando Paulo vinha perseguir a igreja de Cristo, é porque ele tinha na cabeça que Jesus Cristo não era Deus, não era o Messias, e era apenas uma seita judaica. E que ia contra aquela lei de Moisés. Então ele ia perseguir a igreja de Cristo. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, as coisas, todas as situações ali são mostradas, são reveladas para Paulo, e aí ele entende e muda o seu pensamento e deixa de ser um homem que perseguia a igreja para defender a igreja. Um homem que perseguia o cristianismo, agora ele passa a defender o cristianismo. Correto? Então ele continua dizendo aqui, a partir do versículo, da parte B do versículo 16, ele diz, olha, não consultei pessoa alguma. Quando ele diz assim, olha, revelar ao seu Filho a mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quando ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus e não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviram dizer, aquele que antes nos perseguia, agora
está anunciando a fé que outrora procurava destruir e glorificavam a Deus por minha causa. Então ele está dizendo o seguinte, que quando ele aceitou Jesus, quando ele se converteu, ele não foi procurar saber de ninguém como é que era para fazer, o que era para fazer. Não, ele simplesmente já sabia o que tinha que ser feito. Como ele recebeu o Evangelho de Cristo, ele recebeu a palavra diretamente de Cristo, ele já saiu por quê? Para fazer a obra de Deus. Ele não foi procurar Pedro, para saber, Pedro, o que eu faço? Ô Tiago, o que eu faço? Não. Como ele tinha recebido o Evangelho de Cristo, a palavra diretamente de Cristo, ele saiu para quê? Para fazer a obra, ele saiu para pregar o Evangelho, ele saiu para anunciar o Evangelho aos gentios. Ele diz que depois de 3 anos é que ele vai conversar, que ele vai se procurar Pedro, para procurar Tiago. Aqueles homens que estavam ali, que andaram, que foram apóstolos antes dele, depois de 3 anos é que ele vai se reunir com esses homens. Depois de 3 anos já pregando o Evangelho, é que ele vai a Jerusalém, e lá em Jerusalém ele encontra com Pedro e Tiago, né? E vai conversar com eles. Vai conversar com eles. Por que que eles estavam pregando o Evangelho aos gentios? Por que o Evangelho não estava sendo pregado para os judeus, mas para os gentios? Porque os judeus, eles não poderiam se misturar com os gentios, eles não poderiam frequentar a casa de um gentio. Era uma tradição da lei de Moisés. Então, os judeus não se misturavam com outros povos. E aí vem Paulo, que perseguia a igreja, que perseguia Cristo, que perseguia os apóstolos, agora começa a defender Cristo, começa a defender a religião cristã, começa a defender os apóstolos e ainda mais, começa a conviver com gentios. Era coisa abominável, não poderia acontecer. E aí ele faz isso, ele muda todo o quadro. E ele está dizendo, eu fiz porque Cristo me mandou fazer. Ele me levantou para pregar o Evangelho não para os judeus. Quem vai pregar o Evangelho para os judeus é Paulo, é Pedro, é Tiago, é João. Eu fui levantado para pregar o Evangelho para os gentios, para aqueles que não eram judeus. E aí ele vai se reunir com Paulo, com Tiago, com João naquela época. E aí eles vão entender que Deus não escolheu somente... o Evangelho não era para pregar somente para os judeus, mas para todo aquele que crê. Para todo aquele que cresce em Cristo Jesus. Então, por isso que Paulo diz isso. Ele voltou depois de 3 anos, foi até Jerusalém para conhecer e conversar com aqueles primeiros apóstolos que Jesus havia levantado. Queridos, o que nós aprendemos com isso? Nós vamos ter mais algumas aulas sobre os outros capítulos que vão se seguir, mas o que nós aprendemos com o primeiro capítulo do livro de Gálatas? O que podemos aprender com os Gálatas? Primeiro, que não há outro evangelho, não há outra palavra que tenha que ser pregada, a não ser o Evangelho de Cristo. Como disse Paulo, se alguém vier lhe pregar um outro evangelho, que não seja o Evangelho de Cristo, que esse evangelho seja amaldiçoado. Então, se alguém vier te pregar um evangelho que vai contra a palavra de Deus, não aceite. Não aceite. Porque a palavra de Deus é uma só. E um fundamento já foi posto. Um ensinamento já foi dado. Não precisa ser acrescentado mais nada nele. Aquilo que é suficiente para nós entendermos e compreendermos a mensagem de Deus e os ensinamentos de Cristo já estão aqui. Não precisa de ninguém ensinar mais nada. Não precisa de alguém chegar, olha, para você fazer isso, você tem que fazer aquilo outro para chegar nisso aqui. Não. A Bíblia diz, e a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, se alguém chega para você, olha, não, mas porque você entender o livro de Gálatas, você vai ter que fazer uma faculdade, você vai ter que entrar num período de consagração, você vai ter que ir até lá em cima, nos montes do Tibete. Não, para com isso. Se alguém vier te ensinar um evangelho que seja diferente do que está escrito aqui, não preste atenção, não aceite. Não aceite. É isso que Paulo está dizendo. E nós temos que aprender isso com Gálatas. Se alguém vier falar, usar a palavra de Deus de uma forma que não está escrito aqui, não é evangelho. É outra coisa.
menos evangelho. Nós devemos aprender também o quê? Que não devemos nos desviar tão facilmente. Se você aprendeu, se pregar a palavra de Deus para você, querido, não se deixe desviar por qualquer outra coisa. Porque hoje em dia, as pessoas chegam, olha, você quer resolver seus problemas? Vem para a igreja tal. Vai para a igreja tal. Faz tal propósito. Né? Faça a campanha tal. Faz isso. Se você quer prosperidade, não caia nessa. Não caia nisso. É esse tipo de evangelho que Paulo combate. Se alguém vier lhes pregar um outro evangelho, a não ser aquele que eu já tenho anunciado para vocês, que esse evangelho seja amaldiçoado. Hoje em dia, tem sido pregado um evangelho totalmente mutilado. A palavra de Deus tem sido pregada de forma totalmente, simplesmente de acordo com a sua, como eu posso dizer aqui a palavra? As pessoas hoje estão pregando o evangelho de acordo com a sua vontade, com a sua conveniência, melhor dizendo, a palavra certa é conveniência. Um evangelho de conveniência. Ah, vem para a igreja que você vai enriquecer. Vem para a igreja que você vai se tornar milionário. Ah, eu tinha uma casa, agora eu tenho 2. Eu tinha um carro, agora eu tenho 3. Aonde que está aqui na palavra de Deus que Jesus prometeu isso? Aonde está no evangelho que Jesus prometeu riqueza? Não. Jesus promete a vida eterna. Então, esse evangelho hoje que é pregado dentro das igrejas, essa palavra que está sendo pregada hoje dentro das igrejas, é amaldiçoada. Paulo mesmo disse, se alguém vier pregar um outro evangelho, que não seja esse, o genuíno, a palavra de Deus, que seja amaldiçoado. Então não caia nessa, querido. Use a palavra de Deus para confrontar. Faça perguntas à Bíblia. Deus, Ele não vai te punir se você perguntar, se você quiser saber. Por que, Senhor? Para quê? De onde veio? Para que serve? Deus não vai te punir por causa disso. Ele vai te punir se você usar a palavra para a causa própria. Para enganar, para diferenciar a palavra de Deus, falar o que Deus não fala, dizer o que Deus não disse. Então isso é que Paulo vem combater. E outra coisa, procure aprender, estudar a palavra de Deus. Se aprofunde no estudo da palavra. Se aprofunde na leitura da Bíblia. Se você não entende, anote ali, lembra do caderno? Anote ali as suas dúvidas, pergunte. Pegue livros. Hoje nós, queridos, temos acesso a muitas informações. A internet hoje está cheia de informações. Mas nós temos que saber filtrar as informações. Porque muitos hoje estão cheios de informações. Tem pessoas que têm informações, é um poço de informação, mas em conhecimento é nulo. Então, conhecimento é diferente de informação. Conhecimento é você conhecer profundamente, inteiramente algo. Informação é algo superficial. É algo que eu conheço ali superficialmente, não a fundo. Ok? Então, podemos aprender aqui que se você se dedicar à palavra de Deus, se dedicar aos ensinamentos da Bíblia, né, você vai entender o comportamento e a atitude de Paulo. E quem sabe você se torne também um pregador do Evangelho. Uma pessoa que está aqui apta a ensinar a palavra do Senhor. Então, esse é a primeira parte do estudo, né, do livro de Gálatas, e no próximo vídeo nós estaremos discutindo aqui e estudando o capítulo 2 e o capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, fique com Deus e vamos orar? Deus, agradecemos a Ti, ó Pai, por essa palavra, por esse ensino, por essa revelação, e que nós, ó Pai amado, possamos dia após dia ouvir a Tua voz e ter o entendimento do Senhor. Não nos deixe ser enganados por evangelhos que não são evangelhos, por palavras que não são palavras do Senhor. Nos dá sabedoria, graça, entendimento
para que nós saibamos diferenciar o que é do Senhor e o que não é. Nos ajude nessa caminhada, nos ajude, Senhor, nesse trabalho. E assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.